A brisa mais fresca adentrava o ambiente onde eu adormeci na noite anterior, trazendo o odor de verniz do teto recém-envernizado. Enquanto despertava, pude ouvir o som de pisadas se aproximando no chão de pedra polida, acompanhado pelo barulho de algo sendo colocado próximo a mim e um toque-toque na mesa. Ao abrir os olhos, deparei-me com Angus, que havia trazido o café da manhã repleto de guloseimas, incluindo pães doces, pudim e outros irresistíveis doces. Ao erguer a cabeça, percebi que havia babado nos documentos. Enquanto ainda me situava, meus olhos se fixaram mais à frente, onde repousava uma imponente armadura metálica com uma espada embainhada. Ali estava o mapa do reino, estrategicamente posicionado. Sobre a mesa em que eu me encontrava, um cristal emitia uma suave luminosidade, enquanto ao seu lado uma vela toda derretida indicava a passagem da noite anterior. Ao testemunhar a cena, Angus expressa sua preocupação, assegurando-me de que mereço um descanso e que não é necessário me esforçar tanto. Compreendo que sua intenção é zelar por meu bem-estar, mas reconheço que mais cedo ou mais tarde, herdar o reino exigirá um conhecimento profundo da logística, bem como dos meios políticos e culturais para promover o desenvolvimento do reino. É essencial não apenas para o meu sucesso pessoal, mas também para garantir a evolução e a facilitação da sobrevivência no reino. Antes de iniciar o café da manhã, meus olhos recaem mais uma vez sobre os documentos que corrigi até a exaustão na noite anterior. Aceitando a sugestão de Angus, decido fazer uma pausa. Enquanto desfruto de todas aquelas delícias matinais, Angus me aconselha a adotar uma abordagem mais tranquila em relação ao trabalho. Segundo ele, eu levo tudo muito a sério e deveria seguir o exemplo de Kaelas, que, mesmo estudando, ainda é uma criança que vive intensamente sua infância. Angus completa dizendo que, se eu continuar nesse ritmo, acabarei crescendo rápido demais e perdendo a oportunidade de brincar. Embora eu compreenda essa perspectiva, tenho em mente que o dever de uma princesa é zelar pelo futuro de seu povo. Após saborear o último pedaço do delicioso pudim, retornei aos documentos dispostos em minha mesa. Esses registros eram fruto da minha intromissão na reunião de Tempesta, aquela que Lady Elara descobriu minha verdadeira identidade como a princesa perdida. Segundo esses documentos, o progresso nas produções alimentícias em Lúnica atingiu novos patamares. Surgia a perspectiva de, nos próximos anos, exportarmos o excedente de nossa produção para outra província em vez de precisarmos adquirir de fora. Contudo, devido às diferenças nas culturas agrícolas entre as regiões de altitude em Lúnica e as planícies de Solária, surgiu a ideia de uma troca de alimentos especializados. Lúnica possui condimentos únicos que poderiam conferir um sabor sobrenatural aos pratos de Solária. Este intercâmbio não apenas fortaleceria os laços entre as províncias, mas também abriria caminho para uma colaboração mais eficaz no futuro. Agora, consigo perceber que Angus está realmente certo. Já se passaram 2 anos desde que Angus jurou proteger-me e assumiu o papel de meu pai em Elderon. Agora, aos 8 anos de idade, minha vida tomou um rumo que mal poderia ter imaginado. Apesar das minhas expectativas iniciais de uma vida tranquila em castelos e palacetes, a realidade se revelou muito diferente. Angus, senhor da província de Tempesta, mantinha-se constantemente em movimento, percorrendo cidades e vilarejos para resolver os problemas que afligiam suas terras. A nobreza, ao contrário do que alguns imaginavam, não se resumia apenas a festas suntuosas e luxos, mas sim a uma grande responsabilidade. Angus sempre assumiu o encargo de administrar e governar sua província com determinação, enfrentando desafios e tomando decisões que impactavam diretamente a vida do povo que jurou proteger. Uma qualidade que herdei dele é a determinação em assumir responsabilidades e levá-las até o fim.
minha educação também assumiu uma nova forma, distante das tradicionais salas de aula e mais próxima dos trabalhos práticos, onde eu observava e aprendia com os desafios enfrentados por Angus. Aos 8 anos, eu começava a compreender que a vida nobre estava intrinsecamente entrelaçada com deveres, responsabilidades e ações que moldavam o destino de uma província. Nosso plano inicial consistia em uma viagem para Lúnica com o propósito de consolidar a Guilda dos Mercadores. Os Leões de Pedra desempenharam um papel notável ao estabelecer um sistema de rotacionamento de mercadorias, o que resultou em preços mais estáveis e em um ganho certo nas vendas. Eles transportam o excedente para o porto de Eterna, de onde é despachado para outra província. Viagens como essas me proporcionavam uma educação prática sobre os meandros da administração e governança. Eu percebia que a vida nobre era mais complexa do que havia idealizado inicialmente. Os luxos eram equilibrados por deveres, e os privilégios eram acompanhados por uma responsabilidade substancial em relação ao povo de Tempesta. A cada novo dia, eu crescia não apenas em idade, mas também em compreensão, aprendendo que a nobreza, para além do brilho superficial, era uma jornada repleta de desafios e compromissos. A carruagem estava pronta, e não estávamos levando nenhum suprimento. O cocheiro não nos acompanharia, Angus subiu na carruagem e decidirá guiá-la pessoalmente. Aproveitei a oportunidade para perguntar se poderia ficar ao lado dele. Angus concordou, expressando também interesse em me ensinar a andar a cavalo, embora tenha explicado que isso aconteceria em uma ocasião futura, já que após passarmos pela cidade de Tempesta e, em seguida, por Lúnica, planejávamos utilizar cavalos. Sentei-me ao lado de Angus, e as rodas da carruagem começaram a girar. Em determinado ponto da jornada, ele reduziu a velocidade e me entregou as rédeas. Com algum apoio de Angus, consegui dirigir a carruagem até chegarmos em casa. Foi uma experiência empolgante, e a sensação de controle sobre as rédeas me proporcionou uma visão mais próxima da responsabilidade que vinha com a condução de um reino. Chegamos em casa, onde um banquete estava preparado para nos receber. Apesar de ser bem antes do meio-dia, Angus afirmou que não sairíamos mais hoje, sugerindo que eu aproveitasse para descansar. Contudo, Cecília expressou o desejo de compartilhar algumas lições comigo, mas de maneira mais didática. Seguindo-a, fomos até a sala de aula improvisada, onde Caelas já nos aguardava. Sobre a mesa, havia uma pilha de livros antigos contendo informações básicas. Naquele dia, Cecília nos ensinou sobre a hierarquia do reino de Elderon. No topo da hierarquia de Elderon estava a família real, representando a principal ordem do reino. Logo abaixo, figurava o arquimago, uma figura considerada conselheira essencial. Na ausência da família real, o arquimago assumia temporariamente o comando do reino, conduzindo a análise das províncias. O duque responsável pela província mais bem-sucedida então ascendia ao trono, tornando-se o líder do reino. Em cada província, o marquês desempenha o papel de chefe da força bélica, com os barões atuando como seus subordinados, liderando batalhões. Cada batalhão pode possuir diferentes classificações, e é possível ter 2 ou 3 batalhões com classificações similares. As forças armadas de Lúnica são especializadas em arcos, enquanto as de bélicas preferem espadas, e o batalhão de fulgor pétreo utiliza explosivos e bombas de fumaça. Além disso, aprendemos sobre os condes, viscondes e lordes, todos compartilhando funções semelhantes, mas com a hierarquia refletindo a importância da cidade que administram. As cidades principais são governadas por condes, enquanto as de menor importância ficam sob o comando de viscondes. Nas vilas, o governo está nas mãos dos lordes, sendo Lady Elara a única a governar uma vila. Crescer em um ambiente de riqueza e privilégios traz consigo desafios, mas também abre portas para oportunidades únicas. A cada dia,
me envolvo nas intrincadas tramas da nobreza, absorvendo as complexidades da administração e governança. Minhas futuras interações com o povo e as diversas regiões do reino oferecerão uma visão mais ampla do impacto das decisões tomadas por minha família. Enquanto tento navegar entre as formalidades da nobreza e a autenticidade da minha essência, percebo que o futuro estará repleto de possibilidades. Determinada a não apenas seguir os passos daqueles que me precederam, mas também a deixar minha marca no reino, embarco nessa jornada com um coração aberto para aprender, crescer e fazer a diferença. Cada desafio, cada oportunidade é uma chance de moldar meu destino e contribuir para o bem de Elderon. Kaelas e eu éramos como sombras inseparáveis, unidos não pelo sangue, mas por uma amizade que transcendia as fronteiras familiares. Nos raros momentos em que não estávamos em viagens ou cumprindo nossas responsabilidades nobres, as tardes se transformavam em aventuras nos exuberantes jardins da propriedade Brafiel. Apesar de sua natureza, por vezes, um tanto infantil, Kaelas revelava-se um prodígio quando se tratava de magia. Era fascinante observar como ele manipulava as energias mágicas com uma destreza que beirava o extraordinário. Em um desses dias ensolarados, testemunhei um espetáculo mágico quando Kaelas criou fogos de artifício deslumbrantes usando apenas sua habilidade mágica. A maravilha que se desdobrava diante dos meus olhos deixou-me encantada e, ao mesmo tempo, inspirada a aprender a dominar aquelas habilidades. Até então, eu jamais havia lançado uma magia em toda a minha vida, mas a determinação de aprender queimava em meu coração. Kaelas, com sua paciência e entusiasmo contagiantes, dispôs-se a me ensinar os princípios básicos da arte mágica. Assim, começou uma jornada emocionante, onde descobri que a magia não era apenas um conjunto de fórmulas e palavras místicas, mas uma expressão artística complexa. A cada tentativa e erro, a cada riso compartilhado e descoberta feita, eu estava mergulhando mais fundo no mundo mágico ao lado de Kaelas. O aprendizado era desafiador, mas a promessa de aprimorar minhas habilidades mágicas mantinha minha determinação firme. Juntos, explorávamos os limites da magia, transformando nossos dias ensolarados nos jardins de Brafiel em uma escola de encantamentos e descobertas. Naquela tarde tranquila, sentados no gramado diante do palacete, o suave som do riacho nas proximidades preenchia o ar, criando uma melodia serena. Meu adorável irmãozinho, Kaelas, olhava para mim com olhos brilhantes, ansioso para compartilhar seu profundo conhecimento sobre magia. O cenário pitoresco criava um ambiente propício para a sabedoria mágica que estava prestes a ser compartilhada. Kaelas começou a explicar que a magia não era apenas uma força externa, mas algo intrinsecamente ligado ao meu espírito, como um filho ou filha do meu próprio ser. Era algo pessoal, uma manifestação direta da minha alma. Seus olhos brilhavam com a paixão pela magia, e suas palavras eram como fios de uma tapeçaria mágica que se desenrolava diante de nós. Para facilitar meu entendimento, Kaelas sugeriu que o caminho mais acessível seria imaginar claramente o que eu desejava que a magia realizasse. Simultaneamente, deveria dedicar uma pequena porção da minha própria essência a essa criação. Ele comparou a magia a uma alma temporária, um fragmento da minha própria essência que assumiria a tarefa de concretizar meu desejo. No entanto, a sabedoria de Kaelas não parou por aí. Com uma sinceridade tocante, ele me alertou sobre a natureza única da magia. Assim como nós, os magos, tínhamos o poder de moldar e influenciar a magia, ela também poderia agir de acordo com o nosso temperamento e personalidade. Era uma dança delicada entre desejo e manifestação, onde a magia se tornava uma extensão do próprio ser, respondendo às nuances mais profundas da alma.
A complexidade e a beleza dessa conexão entre o mágico e o mago começavam a se desvelar, e eu estava ansiosa para mergulhar mais fundo nesse fascinante reino mágico, guiada pelas palavras sábias e cuidadosas de Kaelas. As palavras sábias de Kaelas me tranquilizaram, dissipando quaisquer preocupações sobre os perigos da magia caótica. Ele explicou com convicção que a magia, como uma extensão do nosso próprio temperamento, dificilmente permitiria a existência de magos caóticos. O entendimento de que a magia refletiria quem éramos, em essência, encheu-me de confiança e determinação para embarcar nessa jornada fascinante no aprendizado da magia. Cheia de entusiasmo, observei meu irmão, o prodígio das artes mágicas, unir as mãos diante de si. Uma aura de concentração envolveu-o enquanto ele canalizava sua energia. Como se tocado pela própria essência da magia, uma esfera de água começou a se formar no espaço entre suas mãos. A magia fluía em harmonia com seus desejos, e a esfera crescia lentamente, tornando-se tão imponente quanto uma bola de futebol. Os olhos de Kaelas brilhavam com uma excitação contagiante, refletindo a alegria e a maestria de quem compreendia profundamente os intricados caminhos da magia. Aquela cena mágica era como uma faísca, acendendo ainda mais minha determinação de explorar e compreender os mistérios da magia. A jornada estava apenas começando, mas, ao lado de Kaelas, eu sabia que cada descoberta seria um passo mais próximo de dominar essa arte tão extraordinária. O gramado em frente ao palacete testemunhava não apenas uma demonstração mágica, mas o início de uma jornada que prometia desvendar os segredos mais profundos do reino mágico. Com um sussurro suave, Kaelas disse, "Está pronto." Ele ergueu uma de suas mãos, e a esfera de água respondeu, elevando-se no ar. Em um movimento rápido e preciso, Kaelas fechou a mão, transformando a esfera de água em uma chuva fina que se espalhava no ar. Subitamente, estávamos envolvidos por uma suave chuva de verão, mas o verdadeiramente surpreendente ainda estava por vir. Enquanto as gotículas de água dançavam no ar, criaram um arco-íris completo. Era uma explosão de cores vibrantes e intensas, uma visão mágica que se erguia diante de nós. Meu coração se encheu de admiração por meu irmão, que manipulava a magia com maestria, e de empolgação pelo caminho mágico que estava prestes a trilhar. Aquela demonstração não era apenas uma exibição de habilidade mágica, era uma celebração da beleza intrínseca à magia, uma fusão de elementos naturais transformados em arte. Kaelas, com seu talento excepcional, havia criado não apenas uma chuva, mas um espetáculo deslumbrante de cores e luzes. Era como se a própria magia reconhecesse a mestria de seu manipulador e respondesse com uma sinfonia visual única. A jornada na magia, que começara com as palavras sábias de Kaelas, agora se desdobrava diante de nós como um arco-íris de possibilidades. Cada gota de água e cada cor do arco-íris eram testemunhas do poder da magia e do potencial que aguardava para ser explorado. A emoção pulsava em meu peito, e eu mal podia esperar para continuar descobrindo os mistérios mágicos ao lado do meu incrível irmão. Chegou o momento de assumir o controle, e eu respirei fundo, tentando canalizar minha energia da mesma forma que testemunhara Kaelas fazer tantas vezes. Com os olhos cerrados, mergulhei na imaginação, visualizando a água fluindo suavemente, sentindo sua textura e movimento em minha mente. Juntei minhas mãos, ansiosa para ver a mesma esfera de água se formar entre elas. Entretanto, para minha frustração, nada aconteceu. Minhas mãos permaneceram vazias, e a magia que parecia tão acessível para Kaelas continuava a iludir-me. Uma onda de desânimo ameaçou tomar conta de mim, mas, ao invés de sucumbir à decepção, senti uma determinação renovada. Sabia que a magia estava dentro de mim,
aguardando pacientemente para ser descoberta, e eu não estava disposta a desistir tão facilmente.